Patrícia, o negócio é o seguinte, como é que a gente explica, se é que dá para explicar, assim, por temperatura da água do mar, esse super frio que a gente está tendo desde o final de julho, agora em agosto? Porque, eu não sei, talvez você concorde comigo, é o seguinte, é um agosto histórico, né? É um agosto histórico, a gente nunca, pelo menos no nosso tempo de meteorologista, a gente tem quase, você mais de 20 anos, eu quase 20 anos de experiência, eu não me lembro de um agosto com 3 nevadas, né, no sul do Brasil. Nevar 3 meses? Nevar 3 vezes no mesmo mês e com essa intensidade, realmente eu não me lembro, né? A gente viu várias vezes, há 2 anos atrás, por exemplo, nevou em dezembro, na região serrana do Rio Grande do Sul. Nossa, não sei se você lembra disso. Não, nem lembrava disso, olha só. 2011, dezembro de 2011, a gente teve um pouquinho de neve, mas uma coisa muito incomum imagina, para acontecer ali. É. Mas enfim, o que acontece agora, Joel, é o seguinte, dá de uma certa forma para explicar o que está acontecendo pelo Pacífico, né? Na região do Pacífico do Ninho 3 e 4, que é ali no Pacífico Equatorial, no meio do oceano. Está menos 0,4. Não é laninha? Não é laninha. Mas o viés é de laninha. Quer dizer, quando a gente está em neutralidade, se é positivo, você tem algumas características de El Ninho. E quando você está no negativo, você tem algumas características de laninha. O que você está chamando de viés, assim, essa ligeira tendência? Quer Exatamente dizer, esse isso. negativozinho Exatamente isso. acaba dando um pesozinho. Um peso maior para características de laninha. Exatamente isso. Quer dizer, você não pode dizer, não é uma laninha não clássica, tecnicamente bobagem, não é bobagem, não é nada bobagem, disso. É neutralidade, a gente está em neutralidade desde abril do ano passado. Isso não tem discussão. É neutralidade, tecnicamente a gente não pode dizer que é laninha. Mas se tem alguma característica, essa característica é de laninha, porque a temperatura da água está mais fria do que o normal e bem próximo. Para ser laninha tem que estar de menos meio para baixo. E está em menos 0,4, então está muito próximo disso. Então, e aí assim, e a gente está observando esse quase menos meio desde quando? Esse quase menos meio, pelo menos desde que... Bom, vamos começar por outubro do ano passado, ou na verdade, agosto do ano passado, né? Vamos comparar com agosto. Agosto do ano passado, a temperatura da água estava mais quente do que o normal. Depois, esse ano está mais frio do que o normal. Então, são agostos completamente diferentes. Mas a gente não teve El Ninho ano passado. Não teve El Ninho também, não. Ainda era Ainda era neutralidade, mas uma neutralidade positiva. Completamente diferente desse ano, que é uma neutralidade negativa. Desde janeiro do ano passado, esse viés é negativo. Então, perto de menos 0,4 está desde abril. Né? Desde de abril para cá, está perto desse menos 0,4. Janeiro, por exemplo, estava menos 0,3. Então, tem oscilado perto disso, mas nunca chega no menos meio. E para ser laninha, precisa de 3 meses seguidos de menos meio. Isso não aconteceu e além não do vai mais, acontecer. assim, ainda ontem eu estava vendo também um pouco de como é que está essa história do Pacífico. Assim, acho que tem um pessoal que deve ficar muito apressado. Ali no Peru tá frio e tal, então é laninha. Não. Só que esquece que é uma porção enorme do Pacífico. Não. Quer dizer, você não vai definir um fenômeno como esse por um pedacinho. Não. O fenômeno é definido num determinado ponto, que eles chamam de Ninho 3 e 4, que é no meio do Pacífico. E aí tá? Não. Ali tá no menos 0,4. É exatamente naquele ponto. Estar mais frio no Ninho 1 e 2, que é coladinho ali na costa da América do Sul, do Peru e do Equador, ali não vale nada, ali não quer dizer nada. Quer dizer, na verdade quer dizer sim, porque aquelas águas mais frias, essas águas mais frias aqui, perto da costa do Peru, favorecem a chuva no sul do Brasil. Então tem esse efeito, mas não é laninha, não tem nada a ver com laninha. Ou seja, a gente não pode dizer, tecnicamente, não é laninha. Não. Tem uma tendênciazinha, esse pulsozinho, essa tendênciazinha fria, então daria para justificar esse um mês aí de 3 ondas de frio realmente intenso. Final de julho, agosto. Final de julho, por isso que eu estou falando da mais ou menos um mês, né? Porque a gente teve a final de julho. Depois teve essas outras duas em agosto. Agora em agosto, né? E aí é o seguinte, o que rola agora em setembro? Porque tá todo mundo apavorado, né? Assim, apavorado, assim, olha, no jornal eu tô com gente assim, de Bagé, pelo amor de Deus, eu não aguento mais sentir frio. Pessoal de Curitiba, tudo bem, né? Mora em Bagé, nunca senti frio. Não tem jeito. Mas tá todo mundo realmente preocupado, assim, com essa história, assim, do frio. E das geadas, né, Jô? Isso é um problema para a agricultura, isso geada é realmente um problema. A gente teve geada hoje de novo em Mato Grosso do Sul, até aqui em São Paulo, quer dizer,
Pois é. Realmente está sendo um agosto muito excepcional, assim. Então, setembro ainda começa frio. Até meados de setembro ainda tem possibilidade de entrada de massa de ar polar, que vai... Forte? Forte. Pelo menos uma dessas massas polares deve ser forte. Entre a primeira e a segunda semana tem uma grande queda de temperatura. Depois de meados de setembro, a umidade já vai começar a aumentar, Jô. E aí começa a diminuir, aí começa a ter, ainda não começa a chuva em si, mas começa a ter um pouco mais de umidade e quebra esse padrão das massas polares tão intensas. Tá. Então, até meados de setembro ainda tem frio, ainda tem geada para acontecer e depois de meados de setembro aí começa a subir. Eu conversei com o pessoal de plantação de cana em Mato Grosso do Sul e eles estão muito preocupados, porque realmente vai ter quebra de safra. O pessoal do trigo está preocupado também. Trigo? O pessoal do trigo do Paraná, que ainda não colheu e geada em cima de geada é muito ruim, né? Exatamente, que vai pegar agora, tá né? Pegando. Então, que tá pegando, né? Bom, então, ainda temos que aguentar mais uma. Até meados de setembro ainda tem o frio. Vai esquentar. Depois vai esquentar, vai esquentar. Tá, mas na lembra verdade, que não tem essas ondas tão frias. As massas polares não vão ser tão intensas, mas a gente tem que lembrar que o viés é de laninha, e laninha não está associada a calor. Quem está associado a calor é El Ninho. Então, outubro, novembro, dezembro vão ser meses quentes? Não, sempre são. Mas não tão quentes, não com aquele calor absurdo, não com recordes, isso não. Isso é uma coisa muito legal que você está falando, assim, tem o viés. Mas porque o que eu queria deixar claro para a galera é o seguinte, olha, não sai por aí falando que é laninha. Porque não é. Não é, porque vai falar bobagem. Vai falar bobagem. Desde abril do ano passado, nós estamos em neutralidade e assim vamos continuar, Jô, até pelo menos o meio do ano que vem. Então tá. Então, fale a coisa certa. Fala a coisa certa. Neutralidade. Ponto. Valeu, Patricinha. Valeu. Tchau.